Boas pessoal, bem-vindos ao Conversas do Ventino. Neste primeiro episódio temos um convidado muito especial, uma pessoa cujo currículo fala por si, no caso da área em concreto dele, que é o futebol. Foi às seleções jovens, passou pelo Benfica, esteve vários anos em vários clubes da Primeira Liga, tem um currículo também que fala por si no estrangeiro. Nós depois já vamos abordar isso com mais profundidade. Quero dar as boas-vindas ao meu convidado, António Livramento. Olá. Olá, Bruno. Obrigado pelo convite. Nada. Ora, obrigado eu por teres aceito. António, olha, pois vamos fazer mais ou menos por ordem cronológica. Eu gosto de fazer os temas mais assim, para termos uma estrutura onde possamos desenvolver. Primeiro começava por perguntar uma curiosidade, não faço ideia. Tu tens o mesmo nome de provavelmente o maior hoquista português de sempre. Tem alguma coisa a ver com isso? Foi alguma espécie de homenagem dos teus pais ao António ou nem por isso? Não tem nada a ver, é mesmo o nome, primeiro e último, tem a ver com o nome de família. Ok. Não, o António às vezes poderia ter alguma coisa a ver com isso, como ficava igual. Não. Como é que foi na tua infância? Tu és de Tavira mesmo, não é? Sou de Tavira, nascido e criado em Tavira. Sim. É Bairro Jara? Bairro Jara, exatamente. Desde sempre? Desde sempre. Como é que era a tua infância? O que é que brincavas? As tuas brincadeiras era sempre com uma bola ou nem por isso? A minha infância é diferente dos outros miúdos todos que eu vejo agora e mesmo na altura. Nunca foi a Master System nem a Mega Drive que havia antigamente. Sempre foi o futebol e duas pedras e alguns miúdos para eu brincar. Quando não havia o portão do meu vizinho, que foi aquele que me chateou a cabeça para ir para o ginásio do Tavira, que é o Manel Revés, e foi sempre o meu vizinho, e dei-lhe cabo do portão, e hoje ele diz que trocou 3 portões às minhas custas. E em relação a outras coisas que tu fizesses, além da bola? Além do futebol, eu sempre tive 2 paixões na vida, foi a colombofilia e o futebol. Tanto um como o outro não batem juntos. Quando comecei a ser profissional de futebol, tive que largar a colombofilia. Agora, na parte final, que já não consigo jogar futebol, apesar de ter o curso de treinador, não quis seguir. Já tive vários convites para adjunto e Primeira Liga e tudo. Nunca quis seguir como treinador, porque sempre passei muito tempo de fora e tive sempre muito tempo longe da família. E tenho a colombofilia, que é o meu hobby e é o meu segundo desporto. Eu mais tarde ia chegar a essa parte, mas já agora pergunto como é que surgiu essa paixão pelo mundo dos pombos. Como tu disseste, eu vim de um bairro humilde, e toda a gente ali, antigamente a colombofilia era o desporto do pobre, hoje em dia é o desporto do rico, pouca gente tem conhecimento, mas é o desporto do rico. Mas havia à volta de 10, 12 colombófilos só no meu bairro, e eu via os pombos a voar e achava giro. Quando eles apitavam, os pombos entravam, os pombos obedeciam, voavam o tempo que eles queriam, tudo muito giro. E, entretanto, o meu avô tinha lá pombos rafeiros, deu-me queria a mão, deu-me um pequenininho e disse: agora cuida dele. Eu cuidei e ele andava sempre atrás de mim. Eu achei piada aquilo e fui ganhando a paixão por os pombos. E o pessoal que dizes do teu bairro participava em competições e tudo isso? Participava em competições, como eu participo agora. Claro que agora é muito mais, como é que se diz, mais competitivo, tudo. Os pombos tomam outras vitaminas, têm outros cuidados, têm outros treinos. Antigamente que as pessoas não tinham essa visão. Mas sim, participava em competições e eu também participei da minha primeira competição na colombofilia aos 12 anos, apesar de não ter acabado a campanha, participei e foi giro. Ok, mas isso funciona como é? Campeonato nacional? É regional? São torneios? Há uma prova nacional. Normalmente há 2 provas nacionais por ano. Em Tavira tens uma sociedade que somos 52 colombófilos, e depois tens dividido por zonas. Tem Sotavento 1, que é Tavira, Sotavento 2, que pertence a Vila Real, todos os concelhos de Vila Real, depois tens Faro, depois tens o Barlavento, que é do outro lado lá, a seguir de Faro para lá, em que há o distrital, que é o Algarve todo, e depois tens por zonas, que é a colombófila da nossa cidade, do nosso concelho. Ok. Mas pronto, então já vamos voltar à colombofilia mais tarde. Escola, gostavas da escola, nem por isso? Nunca fui um grande adepto da escola, por aquilo que pareça. Acho que é, como é que vou dizer, acho que é problema de todos os jogadores de futebol, antigamente, mas acabei a escola 12º à noite. Ok. Ainda na altura ou já mais tarde? Mais tarde, na parte final da carreira comecei-me a perceber que precisava da escola para acabar, para entrar, ter um emprego melhor, até mesmo para o curso de treinador, para o segundo nível, tem que se ter o 12º ano, e para eu acabar tive que tirar o 12º ano, mas gostei. Foram 3 anos complicados à noite, mas gostei.
Quando estiveste na primeira fase, ainda na infância, na adolescência, deixaste quando? A escola deixei no 8º ano. Okay. Portei-me mal 2 vezes, fui para a rua e achei que já não tinha muito jeito para a coisa. E o meu pai disse: deixa a escola, vais trabalhar. E eu, na altura, queria comprar uma motita e meus pais não tinham posses para me vou fazer. E fui para a escola, comprei a minha moto. Tudo o que tinha até hoje, ninguém me deu nada, fui eu que consegui e fico contente por isso. Mas se soubesse o que sei hoje, tinha estudado. Tinha acabado de estudar porque tive o estatuto de alta competição e poderia ter entrado na universidade com qualquer mérito, sabes disso. Sim. E acho que devia ter seguido outra. Fico contente com a carreira que tive e com a vida que eu tenho, mas podia ter chegado mais além noutras profissões. Ok. Tu eras muito jovem, como acabaste de dizer, quando deixas a escola, começaste logo a trabalhar, isso era uma pergunta que eu tinha aqui para ti. Que coisas é que ainda fizeste, que ramos, que profissões é que ainda tiveste, antes de decidires, se calhar vou mesmo ser profissional de futebol? Ainda passaste por algumas coisas diferentes? Quando deixei a escola, comecei a trabalhar na pintura. Tínhamos uma equipa de futsal, de amigos, e que o patrocinador era um pintor, e comecei a trabalhar com ele. Mas sem muita responsabilidade, ia um dia, ia no outro dia não ia, coisa de miúdo. E de verão fazia nas Salinas, que ali ainda é meu primo, é o Rui Simeão, e fazia o verão, a temporada de verão ali, e de inverno voltava assim para a pintura, eram os 2 empregos que tinha. Ok. Isso durante quanto tempo? Isso assim, com 14 anos, durante 2 anos, 3 anos, depois já percebi-me que aquilo não era vida e que poderia ter uma vida melhor e pronto, e quando surgiu o convite do Sporting, do Benfica e quando fui para o Benfica tive que optar, não é? Ok, portanto aí, mas depois por outro lado, aí deixas de ter, de ganhar dinheiro, não é? Porque tu no Benfica não vais ganhar, ou já vais ganhar? Já vou ganhar, já vou com um contrato profissional. Até no último ano de ginásio já ganhava dinheiro e trabalhava ao mesmo tempo. Apesar de só treinar à noite, eu disse: não vou ficar o dia todo sem fazer nada. Não tinha noção do que era ser profissional de futebol, mas eu disse: o dia todo aqui sem fazer nada, e olha, vou trabalhar, e foi quando foi. Até houve um impacto quando eu cheguei ao Benfica, dos 2 treinos por dia, bidiários, e o treino antes do jogo, ao sábado, eu jogar ao domingo, fico cansado amanhã. Normalmente no Distrital a gente treinava à quinta para jogar ao sábado, descansávamos um dia. Foi tudo novidade para mim ao princípio. Pronto, entretanto já falaste do ginásio, antes do Benfica vamos falar do ginásio. Tu fazes quantos anos no ginásio? Começas quando? O ginásio comecei com 7 ou 8 anos, mas a jogar federado mesmo com 11 anos. Com 11 anos, porque na altura tinha que chegar à escola superior, só havia iniciados na altura, não havia os escalões cá hoje. Ok. E depois fazes até júnior de primeiro ano ou de segundo? Até júnior de primeiro ano e de segundo ano vou para o Benfica. Ok. Mas tu, quando tinhas idade de júnior, já estavas a jogar nos séniores? Já estava a jogar nos séniores, exatamente. Foi nessa época ou ainda em idade juvenil já jogavas nos séniores? Com a idade juvenil jogava nos júniores, porque era preciso uma autorização dos meus pais para poder jogar no futebol sénior e era muita burocracia e os diretores não quiseram avançar por aí e esperaram mais um ano. Ok. E sentes uma diferença grande quando começas a jogar nos séniores, sendo ainda um miúdo, não é? Não senti muito, até porque o treinador jogava na equipa dele, conhecia-o bem, que era o Rogério Soares, para mim uma grande referência na altura e continua a ser para mim, um bom amigo, foi um excelente jogador, nos chegou mais além porque na altura era mais difícil chegar longe, e hoje em dia é muito mais fácil, hoje um miúdo dá um chute na bola, já vale 15 milhões e tens noção disso. E foi fácil para mim, eu vou para o primeiro treino, já me correu tão bem e ele dizia: calma, conheço o teu valor. É mais fácil quando as pessoas acreditam em ti, até o próprio treinador, os teus próprios colegas te motivam, é totalmente diferente. Quando te mandam para baixo é mais complicado, depois foi muito fácil a adaptação para mim. Os teus colegas nessa altura, era o pessoal que jogava na equipa sénior do ginásio, era tudo-te a vir ou havia pessoal a vir de outros sítios para jogar, de propósito para jogar? Nesse ano, o ginásio no ano anterior tinha feito um grande investimento, apesar de ser distrital, tinha feito um grande investimento e optaram por esse ano ser só atletas da terra e correu muito bem, acho que nunca tinha corrido tão bem na primeira distrital, acho que só tivemos uma derrota na segunda volta. Foi espetacular, ficámos em segundo lugar, não subimos porque o Padronense tinha uma super equipa na altura, mas correu muito bem, era só os jogadores da terra. E no teu percurso que tu fazes no ginásio, havia lá mais craques como tu, digamos assim? Havia lá mais pessoal que poderia ter atingido outros patamares? É assim, o ginásio tinha excelentes jogadores e ainda hoje o tem, tem muito potencial e tu sabes, há miúdos que estão no Benfica, no Sporting e na minha altura também o havia, mas chega uma altura em que tu não tens uma equipa de futebol sénior, em que os miúdos pensem que podem chegar a profissional, eles abandonam, entram por outros caminhos, vão para as noites, querem ser trabalho, têm dinheiro no bolso,
e é complicado, mas havia muito potencial, até porque no ano de iniciado fomos campeões distritais, na minha equipa a seguir à minha frente, tinha 2 anos a seguir a mim, fui o campeão distrital de segunda distrital, sim, primeiro distrital, assim é que foi, subiram ao nacional. Epá, havia muito potencial, mas tinha que ter alguém para os motivar e ter, como é que se diz, um seguimento, e não tinha, não tem. Não tinha e não tem. E tu na altura, não sei se foi na altura que começaste, mas provavelmente sim, a ter noção, tinhas alguns olheiros, gente a ver-te, começavas a estar no radar pelo menos das seleções, tu ainda vais às seleções sendo jogador de ginásio ou não? Não, fui à seleção só do Algarve, a seleção nacional fui uma vez fazer um treino, e sabes que os 3 grandes têm muita importância lá. Nunca ia, o selecionador nunca ia abdicar de um jogador de uma equipa grande para um jogador de ginásio. Até porque fui lá ao treino. E no ano a seguir vou para o Benfica e sou convocado e jogo a titular. Uma diferença, e a equipa era a mesma. Então, será que evoluiu de um ano para o outro? Lá já sabes o que é que se passou, né? Os clubes grandes têm uma importância diferente na seleção. Em relação, tinhas-me perguntado, desculpa. Mas até porque estás a dizer que foste convocado para um treino ainda sendo jogador de ginásio, ou seja, havia pessoal que estava de olho em ti. Havia. O Farense era na altura os maiores dígitos do treinador, primeira divisão, já tinha visto 4 ou 5 jogos mil, tinha dado o aval para contratar, mas a direção estava virada para outros. Queria que receber logo dinheiro, a direção do ginásio. E o Farense ia pagando as prestações, aquilo, eles queriam. E entretanto surgiu o Sporting e Benfica, o Sporting queria-me obrigar a estudar e eu na altura não tinha essa visão e não fui para o Sporting por causa disso. E a direção toda do ginásio era tudo benfiquistas e fizeram a força e eu fui para lá também. E fiquei contente de ter ido para lá. Como é que se processou isso? Quais foram os moldes desse negócio? Foi um empréstimo, não é? Foi uma espécie de empréstimo. Eu vou-te falar porque muita gente fala daquilo que não sabe. Sim. E que eu quis me vir embora e fui para lá e por causa do Farense, para vir para ter com meus amigos, é tudo mentira. Eu fui para lá com um empréstimo com a opção de compra e foi na altura, até posso ter os números do negócio, foi 70 mil contos, hoje em dia 350 mil euros. Ou seja, estava tudo certo, na altura a direção era Vale Azevedo e aqui em baixo era o Manuel Revés, se não me engano, e o pai do Rogério Soares, Liberto Soares. Entretanto, a direção do Benfica muda, do Vale Azevedo para o Vilarinho e do ginásio muda para o senhor Vítor Ferreira. Vítor Guerreiro, assim é que é. Entretanto, eles não chegaram aos números de negócio, o Benfica diz que vinha cá fazer um jogo de apresentação e dava equipamentos e pagava prestações, porque o Vilarinho não queria pagar os 350 mil euros na altura, os 70 mil contos, que diz que era uma promessa, não era uma certeza. E o ginásio não quis abdicar do dinheiro e pronto, o que sucedeu foi que eu fui obrigado a vir embora, tinha um contrato de empréstimo, eles queriam que eu lá ficasse, mas as direções não chegaram a acordo. E só Vítor Guerreiro tinha mais amizades do Farense na altura, que era o Ricardinho Neto, e fez o acordo de pagar as prestações na altura do Farense. Acabou por não receber nenhuma, mas foi aquela fase negra do Farense, sim, infelizmente. E quanto é que era suposto o Farense ter pago? Não era o mesmo valor? Não, claro que não. Por isso é que me faz... fiquei um bocado aborrecido na altura, porque nem chegou lá perto. Acho que foi 50 ou 60 mil euros e o Benfica pagava mais que isso e vinha cá fazer um jogo de treino. Mas como era o Benfica, pediram mundos e fundos. Fiquei um bocado aborrecido com isso, mas hoje em dia passou-me. Mas pronto, para que as pessoas saibam que não fui eu que quis vir embora, fui obrigado. O diretor, o Shell, chegou ao pé de mim e disse livremente, com muita tristeza minha, vais ter que ir embora porque as direções não chegaram a acordo, porque eu no princípio na época seguinte, eu apresentei-me no Benfica, na esperança que eles chegassem a acordo, e não chegaram, tive-me vir embora, e tive praticamente um mês e tal aí sem clube, tinha contrato com o ginásio na altura, já tinha contrato profissional, fiquei sem clube, foi quando eu fui para o Farense, ainda na Primeira Liga. Sim. Pá, e como é que tu te sentiste, o miúdo, né, 18 anos, na altura, creio eu, sempre estiveste no ginásio, sempre estiveste ali no bairro, sempre estiveste aqui lá em Tavira, e chegas de repente ao Benfica. Neste caso era para a equipa B, mas pronto, era o Benfica. É outro mundo. Muito grande, muito grande. Até a nível de treinos, de intensidade, de tudo. Acredito que no futebol profissional ninguém te aceita de braços abertos, esquece. E quando lá cheguei era júnior, fui para a equipa B, nem fui para os júniores, e quando cheguei ao balneário da equipa B, eles puseram-me a treinar porque aquilo havia cacifes, onde tem uns cacifezinhos dos jogadores que já tinham contrato, e havia uns cabidozinhos de pessoal que vai treinar a experiência. E eu não tinha cacife, com contrato profissional já assinado pelo Benfica, tudo direitinho. Eles disseram, não tens lugar, e havia jogadores com 3 ou 4 cacifes lá, e não me deram lugar para me sentar. E eu, na minha pura humildade, tranquilo, não havia problema nenhum, fui para o cabidozinho, onde iam experiências, tranquilo. No final da época, a coisa correu tão bem que eu tinha 3 ou 4 cacifes, e esse mesmo jogador que me quis ceder, a meio da época, foi para o cabidozinho. Engraçado que o futebol tem estas situações que é, uma vez estás por cima, outras por baixo, e é um momento. E as coisas que,
infelizmente senti essa diferença. Quando as coisas estão bem, as pessoas dão-te valor e levam-te na palma da mão. Tu ainda fazes, esses números não são muito credíveis na internet, mas estão 22 ou 23 jogos pelo Benfica B, foi mais ou menos isso? Foi à volta disso, e fiz muitos para os júniores, ainda fiz 2 ou 3 para a equipa principal, particulares, nunca cheguei a jogar, fui para o banco várias vezes para a equipa principal, para o campeonato, mas não cheguei a jogar, até porque não posso dizer também, no termo do contrato, tinha que ser, bastava fazer 1 minuto para ganhar 15 mil contos na altura, 75 mil euros, acho que levei um bocadinho por tabela, porque ele quase certeza que não me puseram a jogar nem que fosse 5 minutos por causa disso, e poderá ter sido isso, nunca o perguntei, mas eu penso que seja isso. Eu lembro-me que vi-te entrar no amigável com o CSKA de Sofia, não foi? Foi, e até correu muito bem. Foi a apresentação do Roger e do André, sim, quando chegaram ao Benfica. E sim, depois acho que vais para o banco num jogo com o Porto para a taça, não é? Com o Porto, empatámos. Acho que na altura fez o Romeu o gol, se não me engano. E o Manis fez o gol para a gente. E até partiu o dedo, deu uma chapada da bandeirola. E estas coisas assim tenho em memória, apesar de eu achar que me esqueço muitas coisas, mas sim, fui para o banco. E posso-te contar um episódio engraçado nesse jogo. Foi esse jogo, acho que foi esse jogo. Estavam 80 e tal mil pessoas, porque o terceiro Nelson estava fechado no estádio, e o Zé Mourinho manda-me aquecer. E chega atrás, na altura, acho que era dos Diabos, ou dos Nodem, começa a aquecer, começa tudo a gritar o meu nome. E eu nervosíssimo, e eu assim, começo a correr para cá e para lá. E pá, meto-me de joelhos, a ver se ninguém me via, ninguém chamava o meu nome. E eu só dizia, por favor não me metas, por favor não me metas, por favor não me metas. E acabou por não meter. Mas hoje em dia diz, pá, por favor mete, né? Na altura era um miúdo, vinha daqui e não tinha noção do que era. E estava completamente, não borrado, mas estava nervosíssimo. Mas eu sei, quando já me aconteceu muito, normalmente quase todos os jogos eu fico nervoso, mas quando a bola rola, esquece. Eu fico logo completamente à vontade. E naquela altura pensava ao contrário, mas eu sei que se entrasse, se calhar ficava completamente à vontade. Mas estava, tudo a chamar o meu nome, livramento. E eu, por favor, não me meto no jogo. Mas só o facto dos adeptos já terem noção de quem tu eras, era sinal que estavam atentos à equipa B na altura, não é? Porque na altura também não havia a divulgação que há hoje, não era tão fácil ver os jogos. Não era fácil, até porque os treinadores que vinham para cá já tinham os seus jogadores e o Benfica tinha algum capital. E o Mourinho, quando chegou, foi buscar os jogadores, praticamente os miúdos todos emprestados, o Baião, o Ricardo Esteves, foi buscar o Pepa, que hoje é treinador, os miúdos da equipa B puxou-os todos para cima, trouxe o Geraldo, abriu praticamente a equipa, tínhamos ali 10, 12 jogadores, todos da minha confiança, que eu os conhecia, e estávamos super à vontade, ele punha-nos super à vontade, ele só punha a jogar quem trabalhava e constantemente dizia a mesma coisa no treino. Foi um treinador que me marcou-me, porque para a dimensão que ele tem hoje, não é? Mas lembro das palavras todas que ele dizia nos treinos, super intensidade, e em vez de treinadores a fazer 2 horas e meia de treino, ele dizia, não, o treino é 1h10, 1h20, mas uma intensidade altíssima, vocês têm 30 segundos para beber água, deixa-se andar ali de conversa. E os jogadores, quando chegavam, iam ao passo para a água, quando chegavam ali, ele apitava para voltar, mas não bebia água, tivesse bebido rápido. A intensidade é totalmente outra, e a mentalidade, ele já estava muito à frente mesmo, e hoje em dia, apesar de eu achar que ele é um super treinador, mas na altura, imagina ele, há 20 anos atrás, né? Ele era fora normal.